fundadora do projeto Criando a Nossa Realidade. E a nossa entrevistada de hoje é a Ariana Shediac. A Ariana, ela trabalha há 17 anos com várias terapias e técnicas de autoconhecimento. Então ela trabalha com Diksha, com Reiki, com, que mais, Ari? Com Aura Soma, Tarô, Astrologia. Ela é formada em terapia ocupacional, fez artes cênicas, é doula, tem também, se formou em Qigong, várias coisas. Então, Ari, muito prazer estar aqui com você. Obrigada, querida. Conta um pouquinho aí de todo esse mix de coisas que você faz hoje. A gente vai explorar um pouquinho algumas ferramentas, mas conta um pouquinho assim, como começou a se despertar, como começou o seu interesse por essas ferramentas de autoconhecimento e por que você escolheu essas? Eu sempre tive interesse por tudo que é oculto, né? Então, sempre foi uma realização, foi algo que a vida tinha escolhido para mim. Nem a faculdade era algo que eu tinha vontade de fazer, que era algo que eu tinha optado, né? Porque eu não sabia o que eu gostava de 1 milhão de coisas. Eu tinha algumas certezas que eu queria fazer artes cênicas, essa era uma certeza absoluta que eu tinha dentro de mim, muito por uma necessidade de me expressar, de transformar o mundo através da arte, mas naquele momento não era possível, isso não cabia muito dentro da minha realidade. E aí eu vim para São Paulo, formada em terapia ocupacional, para fazer especialização em reabilitação física, e comecei a trabalhar. E do lado da minha casa tinha alguns centros, né? E um desses centros estava oferecendo uma palestra de astrologia. E eu fui assistir essa palestra por curiosidade. E nessa palestra, a palestrante também era facilitadora de Aura Soma. E aí ela contou sobre astrologia, sobre Aura Soma. E eu me interessei em conhecer o que eram essas duas ferramentas de autoconhecimento. Foi o meu primeiro contato, assim, com essas ferramentas, né? Faz tempo isso? Então, eu tinha 21. Hoje você tem? Hoje eu tenho 41. Faz 20 anos já. Gente, 41 anos com essa cara de criança. Meu Deus do céu. Autoconhecimento. Autoconhecimento rejuvenesce, né? Muito, nossa. Olha lá, fica a dica, não, gente. Se você pega as minhas fotos antes, você pega as minhas fotos hoje, parece que eu só vou num lugar cada vez mais. Jura? Olá, gente. Fica a dica, hein? Aura Soma, porque eu acho que o astrologia. autoconhecimento, sabe o que ele traz? Ele traz primeiro ele traz uma paz interna. Ele desperta a alegria, o amor. E aí nesse prazer do encontro consigo mesma, de descobrir quem a gente é, de viver com mais simplicidade, né? Compartilhar mais, trocar mais com as pessoas, isso vai lançando na gente o despertar, que é essa luz interna, onde a gente vai ficando mais e mais vibrante. E ao mesmo tempo que a gente se preenche, a gente fica leve, né? Dá uma leveza inexplicável, né? Com algumas coisas. Mas hoje você se considera uma pessoa... Como que é esse processo de autoconhecimento? Você acha que você atingiu já uma certa plenitude, alguma coisa? É um caminho sem volta? É um caminho eterno? Como é que você... Porque assim, lá atrás você teve esse interesse, foi descobrindo essas ferramentas e aí você começou a trabalhar com elas, certo? Eu comecei... A primeira consulta que eu fiz com Aura Soma e com astrologia, que foi com essa facilitadora, eu lembro que a primeira consulta para mim foi muito difícil, né? Eu era uma criança, eu tinha 21 anos, cheia de ilusões e fantasias. E eu lembro que a minha primeira consulta, ela falou basicamente sobre meu pai e minha mãe. E ela começou a trazer questões do meu pai e da minha mãe, de como eles eram, das crenças que eles tinham, que eu achava absurdo. Porque eu achava um absurdo falar do meu pai e da minha mãe, né? Pra mim, eu ainda tinha a ideia de que eles eram super-heróis. E que eles eram intocáveis, que ninguém podia... Ninguém pode falar deles. Então, pra mim, foi uma negação total. Saí de lá estressada, achando tudo uma porcaria. E no final da sessão de Aura Soma, porque a Aura Soma, ela é uma
é como se fosse um raio-x do seu inconsciente. Então ali está registrado toda a sua vida, todas as crenças que você tem, tudo que você herdou do seu pai, da sua mãe, da sua família, do seu sistema. E aí, a partir desse raio-x, existe essa conversa para desvendar alguns lugares. E aí depois existe uma indicação de um óleo, que é feito com elementos da natureza, com plantas, com cristais, que você passa no seu corpo. E quando você usa este remédio, você começa a ter uma liberação do seu inconsciente. E aí eu saí daquela consulta brava, fui pra casa, comprei o óleo, comecei a usar, mas assim, contrariada. Mas algo em mim sempre, mesmo contrariada, mesmo duvidando, me levava a seguir em frente, a pelo menos experimentar. E não que eu me considerava uma pessoa que experimentava, sempre fui muito teimosa, né? Mas segui com esse tratamento e eu comecei a ter mudanças radicais dentro de mim e consequentemente na minha vida. Então eu passei 2 anos me tratando com Orasoma. A partir das minhas mudanças internas e da minha vida, porque é só um reflexo, eu comecei a estudar para me tornar facilitadora. Então, facilitadora de Orasoma eu sou há 17 anos, né? E aí junto a gente começa a abrir um leque assim de coisas tudo para somar, né? Nesse processo de conhecer o que está por trás das coisas, as simbologias, né? E aí eu fui associando ao trabalho de Orasoma, a astrologia, a numerologia, a cromoterapia. Então hoje a consulta ela tem várias ferramentas para decifrar esse inconsciente e essa alma. Sente que hoje você está completa? Ou que todo dia é constante um processo de autoconhecimento? Eu acho que vou falar de um lugar onde eu estou hoje, né? Hoje eu não consigo, para mim não existe um lugar onde alguém vai chegar e vai se sentir completo. É a realidade que me é apresentada. Mas pode ser que algumas pessoas que teve uma expansão de consciência enorme possa estar nesse lugar. É que como eu não tô, pra mim é um lugar que ainda é muito desconhecido, né? Mas, num comparativo, porque é assim que nossa mente funciona, é assim que a gente consegue também se perceber, eu vejo algumas arianas que passaram pela minha vida e que tiveram processos de morte e renascimento muito intensos e assim, infinitos processos de morte e renascimento. E eu olho pra mim hoje e hoje eu falo, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nesse lugar. Nesse lugar que é um lugar só de consciência. Eu não sou, eu sinto raiva, eu meto os pés pelas mãos, eu cometo injustiças, mas numa proporção infinitamente menor do que um ano atrás, né? Então esse lugar é um lugar que eu vejo que quanto mais eu vou me libertando de estruturas, né, de moralismo, mais eu vou ficando leve, menos eu vou julgando, menos eu vou sendo crítica, menos a raiva me domina, né? Sinto raiva, mas é como se ela viesse sentir e foi embora. Ela passa por você. Passa. Eu não sou a raiva, eu não fico com raiva. Você está com esse grau de consciência hoje que te permite ter essa leveza que você sente atualmente. Sim, muito. E hoje especificamente eu vivo uma situação bem pontual na minha vida, de uma situação de um desafio muito grande para mim, e que eu olho e eu falo assim, não, mas Ariana, você não vai lá e vai exigir justiça? Aí tem uma voz que dentro de mim fala assim, talvez você não consiga fazer isso, então espera um tempo,
E aí as coisas vão se apresentar no momento que elas tiverem que se apresentar. E se for daqui 5 anos, que seja assim. E se agora essa relação precisa se romper, é o processo. Então, tem momentos da minha vida que eu também me desconheço, porque eu vou conhecendo arianas. E eu tenho referências de mim. E eu tenho uma referência minha que é da que vamos colocar tudo em pratos limpos, vamos conversar aqui. E nessa situação, ela tá dizendo pra mim, não, faz de outra forma. E pra mim essa é uma forma desconhecida. É um cenário novo, né? Super novo. E é como se ela tivesse uma vida própria, sabe? Mas é que você também se permitiu entrar nesse cenário novo, né? Você permitiu deixar essa Ariana entrar. Então, mas você sabe que o permitir, eu acho que ele acontece no momento em que você nem imagina. Porque, por exemplo, nesse processo de autoconhecimento, eu passei bons anos da minha vida onde eu ia em alguns lugares buscar ajuda, meditar, trabalhar mais energia e tal, e existia uma fala comum que era, você precisa trabalhar mais no chakra cardíaco, entrar mais nele, sentir mais do que racionalizar. E aí eu falava assim, gente, como é que faz isso para abrir o chakra cardíaco? Me ensina. E aí me ensinavam exercícios de respiração, de mentalização, aura soma, tinha uma série de coisas que eu fazia, né? Eu sentia ali umas melhoras, mas é como se fossem melhoras no conta-gotas. O dia que eu tive, é como se fosse uma explosão desse chakra. E não foi nem porque eu queria, eu fui fazer um retiro, porque eu estava estressada de tanto trabalho, e eu precisava me desligar. Naquele retiro tudo aconteceu. Aí na hora que eu tive essa abertura, eu falei, não, é isso, gente. Mas isso é uma coisa que não se faz, acontece. Se sente, né? Sente, mas acontece, sabe? Não é, assim, lógico, as técnicas eu acho que me levaram para esse lugar. Exato. É um caminho, e aí essa é a manifestação ápice, digamos assim, né? De quando acontece, mas que não é que aconteceu naquele momento apenas, né? Foi um reflexo de tudo que você veio se trabalhando, né? Que eu acho que é isso que é a permissão. Porque na verdade, para você fazer isso, você teve que tirar outras coisas, né? Tipo, para vir o novo tem que ser o velho. Né? Então, para mim, você desapegou de conceitos, de preconceitos, de julgamentos, de coisas para poder dar esse espaço e aí vir o novo. Que, na verdade, essa é a visão que eu tenho também de autoconhecimento. Quando chega isso que a gente não sabe o que a gente nunca viu, né? Nunca sentiu, nunca... É uma coisa completamente nova. Então, como é que a gente sente isso? Como é que isso acontece dentro da gente? E aí tem essas explosões, essas nirvanas, esses orgasmos que a gente pode dizer de várias formas, né? Enfim, que eu acho que talvez foi isso que você sentiu nesse retiro que abriu. E aí depois que abriu, você sentiu que abriu e depois ficou o canal aberto? Ou você precisa acessar mais ele? Assim, você tem que se esforçar para acessar? Porque ele vem para te mostrar que tá lá, né? Depois ele volta. Né? Não é que ele volta, não é igual, mas ele tipo não fica latente ali, né? Assim, eu acho que é com tudo, assim, né? Eu acho que todas as vezes que você consegue ter uma experiência mística, né? Vamos colocar desse jeito, mas o misticismo é uma palavra que ela é usada de uma forma muito pejorativa, né? Mas não conheço outra forma de expressar. Aliás, falar sobre sentimentos, sensações, energia é tão difícil porque é algo que precisa sentir. E aí, assim, eu acho que para manter, primeiro a consciência, né? Porque tá tudo dentro. Então, manter não é buscar através de coisas de fora, né? Mas esse estado de lembrar que tá dentro e que é só aquietar para acessar, é um exercício, é um treino que um dia isso possa estar mais disponível, mais frequente, né, pra gente acessar. Eu sinto em mim que em alguns momentos eu tô muito consciente de tudo isso. Então, nessa situação específica que eu tô vendo que para mim é um grande desafio,
eu vejo o quanto eu tô todo dia decidindo, e a decisão vem da consciência. A escolha vem da consciência. Porque, por exemplo, você acha que você escolheu o seu marido, mas muitas vezes você foi levada a gostar de um padrão de homem porque você está condicionada ao seu primeiro homem, seu primeiro amor, que foi o seu pai. Então, a partir daquele modelo, você só tenta encontrar ele em outro. Isso não é uma escolha, isso é um condicionamento. Então, as escolhas só podem ser feitas quando existe consciência, né? Você consegue abrir e se desgrudar de tudo isso que falaram que é você, que é de onde você veio, e aí fazer uma escolha muito voltada para muito profundo, que as pessoas chamam de alma, de eu, de, né? O que é consciência, Ari? Eu acho que a consciência, ela é você. É como se eu aqui consigo enxergar isso aqui que tem na sala, né? Então a minha vida, ela acaba sendo dirigida a partir isso aqui é meu mundo, né? Você é minha amiga, isso aqui é uma pedra. Então as minhas escolhas começam a fazer parte disso daqui. É isso aqui que eu tenho na minha vida. E é a partir daqui que eu vou viver. Mas se eu olho um pouco mais de cima, eu vejo que essa sala está dentro de uma casa. Aí eu falo, nossa, essa casa é a minha vida. Eu vou ver a partir disso daqui. E aí eu vou mais longe, eu falo, nossa, essa casa está dentro de um bairro. Então este bairro é a minha vida. Então a consciência é você conseguir cada vez mais olhar para tudo que existe na tua vida com um olhar tão distanciado que aí o teu universo de escolhas, ele se amplia. Ele não é a partir de um pequeno ponto. E também não existe aquilo que é eu levar tudo para o pessoal, como se tudo fosse comigo, para mim, né? Porque eu estou muito deslocada. Então eu começo a ver as coisas e começo a ver que não tem nada comigo, é tudo ali, né? São cada Um observador, né? Um observador. Bem interessante essa definição. Gostei. Boa. Então, realmente, né? Você vai tirando, né? Saindo de dentro, né? De dentro. Muito legal. E é engraçado porque assim, é difícil falar sobre essas questões. É difícil explicar o que é consciência, é difícil explicar o que é sentir. Vamos sentir, gente, difícil. Respirar. Cada um sente uma coisa, né? E às vezes as pessoas acham que sentir é emoção. Então a pessoa acha que se ela não tá com raiva, com tristeza, com amor, com alegria, ela tá, né? Isso pra ela é sentir. Só que emoção é uma coisa, sentir é outra. Fala um pouquinho disso. O que é? Quais são as diferenças de emoção e sentimento? A emoção, ela tá ligada, pra mim, muito como algo que te aprisiona. Então é como se você fosse aquilo. Você é o amor, você é a alegria, você é a tristeza, né? Você tá imersa naquilo, aquilo é você, né? O sentimento, ele eu estou sentindo, mas eu não sou aquilo, eu não me identifico com aquilo, aquilo lá vem e passa por mim, que é o que a gente falou sobre a raiva, né? E o sentir também tá ligado a algo que não é só uma emoção que vem de dentro, né? Então eu tô sentir alegria, mas ele faz você se conectar com o que tá ao seu redor. Então ele faz você entender que você é interdependente de tudo. Então quando eu sinto alegria, mas eu não sou alegria porque não é uma emoção, é um sentimento, eu quero compartilhar com você a minha alegria. Eu quero contar para as pessoas que legal que é ser feliz. Eu quero chamar as pessoas para ir na minha casa comemorar, né? O sentir, ele faz eu entender que tudo está conectado comigo. Ele abre, né? A emoção fecha, você fica aqui no seu mundinho, sentindo essa alegria, essa dor, é muito para dentro. O sentir, ele é para fora, ele te conecta, você começa
todos os seus sentidos parece que eles estão ampliados, né? Não é só uma alegria que vem daqui, é uma alegria que se sente em todos os seus... Mas, por exemplo, pelo que você está falando, parece que assim, o sentir ele está mais conectado com a parte positiva e a emoção com a parte negativa? É que se a gente coloca positivo e negativo, a gente cria um julgamento, né? Então, é o exercício que eu faço de sempre não pensar por esse ponto de vista, né? Muitas vezes é mais fácil a gente falar isso, bom, mal, certo, errado. Não, porque eu tô perguntando porque você falou da alegria, você tem isso, mas quando você tem raiva, você tem a mesma vontade. Você quer compartilhar sua raiva, você quer mostrar pra todo mundo que tá todo mundo, independente do contexto, que vai fazer bem ou vai fazer mal, mas assim, a impressão que dá é que é a mesma coisa também, não? Você não quer... Mas qual raiva você quer compartilhar, por exemplo? Quando alguém tá com raiva, o sentimento da raiva, que pode ser por qualquer motivo, porque não fechei o projeto que eu queria, por exemplo, ou porque alguém brigou comigo, eu tô com raiva de uma pessoa, então eu quero fazer tudo isso. A mesma coisa quando eu tô feliz. Aconteceu uma coisa, eu fechei o projeto que eu queria, daí eu fiquei super alegre. Pra mim é a mesma coisa. Assim, eu tô trazendo de uma maneira mais óbvia, no sentido assim. Então assim, se eu fechei ou se eu não fechei o projeto, aquilo vai me causar um sentimento. Ou uma emoção. E aí o sentimento, seja positivo ou negativo, me dá uma repercussão. Mas é que assim, eu tô falando de uma experiência pessoal. Eu sinto as emoções como se elas fossem eu. Então eu vou te dar um exemplo de uma experiência que eu vivi na Índia, na UANS, que eu nunca tinha vivido. A UANS University é uma universidade na Índia que trabalha no desenvolvimento e expansão da consciência, certo? Certo. Muito bem. A raiva, vamos falar da raiva, a raiva sempre chegou em mim e ela sempre, eu sentia que eu era raiva, então eu ficava irritada, eu ficava pensando naquele negócio o tempo inteiro, né, remoendo, eu sentia ela na minha cabeça. Muitas vezes quando eu tinha raiva eu tinha dor de cabeça, né, eu ficava querendo assim tirar satisfação, né, tinha isso. Na UANS, a gente estava saindo do templo depois de uma meditação, de uma vivência, e eu discuti com meu companheiro, saindo do templo. Aí eu discuti com ele e naquele momento eu fiquei com raiva. Eu fui pro ônibus e tinha 2 ônibus. Eu fui pro ônibus e ele foi pro outro ônibus. Viraram a cara. Não queremos começar. E aí, do templo até o alojamento é 5 minutos. Na hora que eu subi no ônibus, eu não tinha mais lugar para sentar, fiquei em pé, segurando ali. No percurso do templo até o alojamento, eu senti a raiva passar por mim, então eu comecei a sentir um fogo dentro de mim. Aí eu comecei a ver que ela subiu aqui e a sensação que eu tinha é que eu estava super vermelha. E aí eu senti ela subir por aqui, eu senti como se fosse um fogo sair da minha cabeça. Quando ele saiu, eu não sentia mais nada de raiva. E eu falava pra mim assim, cadê a raiva? Eu quero sentir a raiva, cadê ela? Eu fiquei assim, eu falei, como assim? Eu tô com raiva, eu briguei, eu tenho um motivo pra estar com raiva. Agora eu não tô sentindo mais nada disso. Cheguei no alojamento, fui lá esperar meu companheiro descer do ônibus. Na hora que ele desceu, eu dei um abraço nele, ele falou, você não tá com raiva? Eu falei, não, eu não tô com raiva. E era verdade, eu não tava com raiva. O que eu sentia naquele momento era amor por ele, só. Então a raiva foi uma emoção que passou por você. A emoção passa. Foi algo Você que vê um passou. filme e você chora porque aquele final lá sentiu uma emoção, chorou, depois Isso, passou. Pra mim, isso eu defino como sentimento, né? E eu defino emoção como algo que fica. Tem milhões de outras definições, né? Mas pra mim foi a forma como, nessas percepções da vida, pra mim eu me dei essas condições, essas classificações. Esse esclarecimento. Esclarecimento pra mim chegou dessa forma. Entendi. Interessante. É bem profundo, né? Dá pra falar sobre várias coisas. Agora, vamos falar um pouquinho da Hora Soma. Conta assim, como surgiu, da onde que vem,
conceito, como que ela é feita, só pra gente entender, porque eu sinto que é uma... Embora você já trabalhe há muitos anos com isso, eu tive conhecimento há pouco tempo sobre a Aura-Soma, eu acho que muita gente também não conhece, então seria bem legal se você trouxesse assim, uma introdução da origem da Aura-Soma, quanto tempo existe, enfim, só pra gente conhecer mais uma ferramenta de autoconhecimento. A Aura-Soma, ela foi canalizada, né, pela Vicky Wall. A Vicky é uma inglesa, ela se formou, ela era farmacêutica, tinha lá seu laboratório e ela, com 60 anos, ela ficou cega, não me lembro se é por glaucoma ou diabetes agora, mas esse processo, assim, ela começou a canalizar como se fossem receitas, né? De fórmulas que ela tinha que criar para ajudar na cura das pessoas. O que é cura? Cura é transformação, né? Então, quando a gente fala, quando eu vou a um show, se eu tô mais desanimada e aquele artista tem uma energia de cura, ele pode transformar minha tristeza numa alegria. A transformação é a cura, que acontece de várias formas, mas a gente, na sociedade que a gente vive, a gente sempre fala de cura e acha que é na área da saúde. Um remédio. Um remédio, uma coisa que na área da saúde não é. Tem muita gente que cura e nem tá na área da saúde, tem energia de cura e nem tá na área da saúde. Mas essa transformação, então ela criou essas fórmulas para curar, para transformar. E como é que é essa transformação, essa cura? Ela se dá a partir do momento onde a gente começa primeiro a trabalhar os nossos centros energéticos. Então a gente tem vários centros energéticos e a gente tem, em cada um deles, cada um deles é responsável por uma área da nossa vida, né? Por uma emoção, por um órgão. Então ela trabalha nos centros energéticos, né? Às vezes equilibrando, às vezes limpando, às vezes estimulando. E ela trabalha muito no nosso inconsciente. É assim que eu sinto muito a Aura-Soma, né? Vários óleos que eu usei durante o meu tratamento fizeram eu lembrar de coisas que aconteceram na minha infância que eu nem imaginava. Que foi necessário para você se curar. Que foi necessário para eu entender o porquê de alguns comportamentos, né? E aí no momento em que eu lembrei, por exemplo, de algumas questões, às vezes existe uma revolta, às vezes existe um choro. Vem a manifestação, né, daquilo que estava preso. Daquela criança de 8 anos que não chorou, que não viveu aquela dor profunda, era nesse momento que estava chorando em mim, né? Então você diz que a oração ela ajuda a manifestar e a trazer à tona para o momento presente alguma coisa que estava presa. Ela trabalha no seu inconsciente. Ali você vai lançar a luz e ver esse mapa aí da sua vida, o que sai. Entendi. Assim, o que você vai trabalhar é uma escolha sua, né? A maioria dos facilitadores de Aura-Soma trabalham com os vidros. Então você senta na frente dos olhos e você escolhe os olhos. Como que é essa mecânica? Assim, você chega, oi, eu quero fazer uma sessão de Aura-Soma. É uma sessão? É uma vez única? É um tratamento? Como é que é? Eu agora já falo assim que eu não faço a Aura-Soma. Eu faço uma leitura da alma. Por quê? Porque só a Aura-Soma é uma coisa. Eu uso algumas ferramentas, entre elas a Aura-Soma, que pra mim é a principal, para desvendar esse inconsciente, essa alma. Então conta assim, um pouquinho como que é só a Aura-Soma e como você faz. Tá. Do método tradicional, isso, da Aura-Soma, tem todos os olhos da Aura-Soma na tua frente. Hoje a gente tem 114. E aí você sente e aí você escolhe, a partir de um sentir, de uma escolha subjetiva e inconsciente, você escolhe os olhos, 4 olhos, que te atraem. Pela cor. Pela cor. Eu vou lá, então você me dá uma prateleira, daí eu escolho 4. E pela vibração deles, né? Porque os olhos têm uma vibração, uma energia. E você escolhe.
né? Eu uso o tarô da Aura Soma, mas não é um tarô aleatório. Eu mostro todos os arquétipos e você escolhe 4 arquétipos. E junto com esses arquétipos, eu faço uma leitura também da numerologia dos números desses arquétipos. Eu faço uma leitura astrológica dessa configuração, né? Então eu trago essas ferramentas, que é o arquétipo, a numerologia, a astrologia, a cromoterapia, os chakras, para falar sobre esse teu universo interno. Entendi. E aí, mas aí só no modelo tradicional, por exemplo, da oração, a pessoa vai, escolhe 4 cores. E aí o facilitador, com base nas cores que ela escolheu, vai trazer vai dizer alguma coisa sobre isso. Vai falar sobre ela. E aí, mas como que chega nisso? Assim, como que vocês facilitadores, olha, vocês aprendem que pela cor, sei lá, escolher amarelo, azul, verde e roxo. Uma combinação de tudo isso, o amarelo tem várias questões. A base da Aura Soma é a cor, né? Mas não dá pra você ter... Só que cada óleo também tem uma história. E não dá pra você fazer uma análise que ela é da cor. Porque você escolhe 4. E ali não é uma leitura isolada. É uma leitura de como aqueles 4, eles se conversam, né? Então é uma leitura mais profunda do que só a cor. Entendi. Né? Mas pra mim não bastou. E aí eu quis trazer mais ferramentas para contar sobre esse universo interno. E aí, então, quando uma pessoa vai fazer uma consulta com você, aí como é que você faz? Como é que começa? Você pede para a pessoa escolher o tarô, é isso? Não. Carta? Eu mostro para ela todos os arquétipos. Hoje a gente tem 114 arquétipos, né? E a partir dessa escolha, eu mostro um por um. E a pessoa se conecta com cada um. E aí ela vai fazendo a sua seleção. No final, ela vai fazer uma seleção de 4, que é o mesmo princípio da Aura Soma tradicional. Uhum. A partir desses 4, vai existir uma leitura ali sobre a essência dessa pessoa, sobre os seus talentos, seus dons, o desafio que ela veio hoje para enfrentar, qual é aquele lugar que precisa ser mexido, qual é aquele nó que você precisa desatar e que você desatando toda a sua vida ela entra. Não vou falar que ela entra num fluxo, porque às vezes você desata nós de coisas muito difíceis. Então não é que a tua vida vira uma maravilha. Às vezes você tem que lidar com coisas pesadas, né? Às vezes você tem que olhar para as tuas sombras, mas são sempre te liberta. Uhum. Mesmo quando o processo é difícil, ele é um processo libertador. Porque do jeito que a gente, do jeito que a gente está hoje, que é vivendo como se a vida fosse acorda, escova dente, mecânica, trabalha, casa, cuida dos filhos, né? Essa coisa, ela não está trazendo nenhuma realização para as pessoas. E o problema não é os afazeres, porque uma vez eu fui no Ponto de Luz, que é um hotel que tem aqui perto de São Paulo, e eu conheci um cara que cuida do Ponto de Luz, um cara simples, mas de uma consciência tão expandida. Por quê? Porque ele tá ali fazendo o seu dia a dia, que é cuidar daquele lugar, presente. Então ele tá cuidando da terra, ele tá cuidando da terra. Ele tá olhando, ele tá sentindo a terra, ele tá se conectando, ele tá tendo uma relação, ele tá presente na tarefa dele, né? Aquilo é o lugar onde todo mundo quer chegar. Porque hoje a gente tá, mas não tá. A gente tá, né, tá comendo, mas tá em outros universos paralelos. Celular, a cabeça tá lá longe. E aí essa falta de presença não é vida.
Vida é quando você está presente, você está sentindo em todos os seus poros aquilo que você está fazendo. E a gente quer sentir. A gente quer sentir a vida, se sentir viva. E só tá no presente. Por que eu trouxe isso? Gente. Porque você começou a falar de quando você traz os arquétipos e aí cada pessoa traz de um jeito. Sim, então eu tô falando assim que ela vai fazer você entrar no contato com todas as suas crenças, seus padrões que te impedem de estar nesse lugar. E também o que você tá aberto para acessar, né? Porque assim, na hora que você escolhe aquelas 4 cores ou cartas, é baseado pelo que eu tô entendendo, é baseado no momento que você tá agora. Então assim, hoje hoje me atrai mais a cor amarela, porque talvez aquilo são coisas que eu preciso acessar, mas talvez se fosse um ano atrás eu escolheria outra cor, né? Então, é uma coisa fixa ou não? É mais ou menos. A Aurosoma, ela me mostra muito, ela é um raio-x da humanidade pra mim. Porque imagina que eu faço isso há 17 anos. 10 pessoas que vêm se consultar comigo, 8 escolhem as mesmas cartas. A gente tem 114. Isso me mostra que a maioria tá no mesmo lugar. É mesmo? Raras são as pessoas que escolhem um outro padrão. Então, isso pra mim é a prova concreta de tudo isso que muita gente todo mundo igual. usa místico, né? Imagina, cor, número, astro, como é que isso vai falar? Isso é coisa de gente que tem um... Isso pra mim é muito concreto. É muito concreto eu ter a maioria escolhendo a mesma coisa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você veio aqui, escolheu hoje e não usou o óleo, daqui um ano você voltou, se você passou nesse um ano por grandes transformações, talvez vai estar outra. Uhum. Agora, se você é aquela que veio, escolheu e aí depois continua a sua vida mecânica, daqui um ano você vai voltar, provavelmente você vai encontrar o mesmo lugar. Uhum. E já aconteceu pessoas que voltaram e escolheram as mesmas cartas, nem lembrava que tinha escolhido. Como que é a frequência para trabalhar com a Aurosoma? Porque você vem e faz uma sessão, aí você recomenda depois que a pessoa compre aquele óleo referente às escolhas dela, e aí ela vai aplicando no corpo durante a pessoa o período. compra o óleo. Eu dou alguns caminhos. O óleo é um dos caminhos baseado na Aurosoma, né? Aí eu dou se for o caso, eu dou alguns exercícios para a pessoa trabalhar aquele chakra específico, né? Eu dou algumas ferramentas, né? E o óleo é uma delas. Então, eu indico um óleo, a pessoa compra esse óleo, eu não vendo. E aqui no Brasil... É difícil, né? É muito difícil. Por todo o sistema que a gente vive do nosso país, a gente tinha 3 revendedores, agora a gente só tem 1. Cada óleo é vai trabalhar um centro energético. Tem óleo que é pro corpo inteiro, tem óleo que é só para esse lugar, tem óleo que trabalha... Depende do que você escolher. Aí você vai para tua casa, usar todo dia este óleo, 2 vezes por dia. Quando termina, eu peço para a pessoa dar uma pausa de 2 semanas, que ainda é o tempo da energia estar sendo trabalhada. E aí, se ela quiser, ela volta e a gente faz uma outra sessão. Entendi. Então, em geral, eu vejo as pessoas a cada 3 meses. E tem gente que começa a sentir a partir do 4º óleo, sentir mais as mudanças, né? Entendi. Isso eu tô contando de relatos de feedbacks que eu vou tendo dos clientes, né? Sim. Tem gente que trata comigo já desde que eu comecei, mas é uma vez por ano só. Cada um tem seu... Vai sentindo, a pessoa também vai sentindo, né? Porque cada um é de um jeito, né? Você tá lá com as ferramentas. Às vezes você quer experimentar outras coisas também, né? Às vezes a pessoa se conecta mais com o xamanismo, vem aqui, faz uma oração, mas a praia dela é o xamanismo. Mas você mesmo, na sua técnica, você já faz um mix, né? Porque você orienta não só o óleo, como outras coisas também, né? Sim, caminhos. Dentro você dá outras ferramentas, né? Isso é muito legal. E você tem percebido, então, os seus clientes, as pessoas que você atende, que existe uma melhora sintomática mesmo, quando eles estão abertos para tratar aquilo. Ah, sim. E você já vê ali quando a pessoa escolhe. Às vezes a pessoa escolhe umas energias que são muito sutis.
E eu falo, ai, não vai sentir nada. Mas ela escolheu esse caminho suave, né? E tem gente que chega na porrada. E aí eu falo, essa daí vai levar porrada, vai ficar sem dormir, vai ter, sabe, pesadelo, vai enfrentar umas sombras. E tem gente que também escolhe uma abertura, tem gente que escolhe a abertura do chakra cardíaco. Eu olho pra pessoa e falo assim, meu Deus, vai viver um paraíso durante alguns meses. Eu não falo porque a gente é induzida, mas eu penso. Eu fico ali olhando e sentindo, aquele falando, meu Deus, isso aqui vai ser desse jeito, isso aqui vai ser daquele jeito. Mas torcendo pra todo mundo encontrar o seu caminho, porque esse é o meu propósito, assim. É muito mais por gratidão que eu entrei nesse caminho, de verdade, da Orasoma, porque eu me transformei tanto, porque minha vida mudou tanto, e tudo pra um lugar onde eu nem imaginei, que eu falei, gente, as pessoas precisam conhecer isso, né? E sentir tudo isso que eu senti. Pô, a gente tá com uma trilha sonora, porque tem ela lá em cima, mas a música é super gostosa. A gente não tá preocupada com a acústica, que tá ruim, o conteúdo tá maravilhoso, tá tudo bem. Eu queria assim, vamos mostrar, esse é o tarô que você mostra pras pessoas. Esse é o tarô da Orasoma. Da Orasoma. Né? Aí você mostra pra ela aquelas 130 e tantas. Cada carta, né? Na verdade eu faço uma seleção assim, uma pré-seleção, né? Ela olha todas e ela vai escolhendo as que mais chamam a atenção dela, né? Junto com isso eu também faço uma análise que é pela data de aniversário. Como é que é essa? Você pode fazer comigo? Posso. A gente já faz um teste na prática, como é que funciona. A data de aniversário é o nosso RG. Quando a gente desce pra cá... Tipo, cheguei. Naquele... teu RG. Você falou, nasci nesse dia, nesse mês, com esse céu. Mas na hora que eu falo, por exemplo, pra você a data que eu nasci, aí você vai fazer o quê? Você faz uma conta pra me dizer um número... É uma conta. Que vem do tarô. É isso ou não? Você vem da numerologia. Não, da numerologia. Então, por exemplo, você nasceu... Eu nasci dia 23 de janeiro de 84. Então, a gente soma 2 com 3. Janeiro é 1. Com 1, 9, 8, 4. Né? A soma de tudo isso dá 28. Isso. Então, dá 28. Que dá 8 mais 2 dá 10. E 1 mais 0 dá 1. Né? Esse daqui, vai mostrando ali, é como você nasceu. Quando eu considero uma outra data de aniversário, quando a pessoa passou por uma quase morte, aí eu considero a data de aniversário a partir daquele momento em que ela saiu do coma, renasceu, mas coisas graves, né? Senão é a data de aniversário. Então essa daqui são as cores que contam um pouco, os padrões que contam um pouco sobre você. Então aqui a gente tem as cores, aqui em cima a gente tem os números, né? E aqui atrás a gente tem o tarô, né? Essa aqui é a carta do mago, por exemplo. E aqui a gente tem astrologia, então essa aqui é Sagitário com a Lua, essa aqui é uma carta de Áries, né? Então, seu propósito de vida. O que é o propósito de vida? É aquela ferramenta que você nasceu para ajudar nesse processo de evolução da humanidade. Então, o exemplo que eu sempre dou. Evolução da humanidade seria construir uma casa. E aí tem o pintor, o pedreiro, o decorador, né? Tem uma equipe para construir essa casa. Quem é você nessa equipe? Né? Essa é a ferramenta que você nasce para ajudar nesse processo de evolução da humanidade. E não é só você, porque tem outras pessoas que nasceram 28 com 10 com 1. Era isso que eu ia perguntar. Todo mundo que nasceu no mesmo dia tem o mesmo propósito? Tem o mesmo propósito. De vez em quando eu pego pessoas que têm o mesmo propósito que eu, né? Então assim, de cabeça eu lembro 2.
que tem uma rede de restaurantes ligada à comida saudável, é empresário, e a outra é uma advogada, né? O que tem a ver uma advogada com o empresário do ramo da alimentação e eu que trabalho com autoconhecimento? Isso é uma grande coisa, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes você vê pessoas trocando de profissão para encontrar o seu propósito. Isso é uma grande ilusão, porque ela vai entrar no lugar e ela daqui a um tempo ela vai ver que não é nada disso, ela vai ficar trocando. Porque o propósito é ferramenta. Então vamos supor assim, uma pessoa que nasce com uma ferramenta de cura, ela tem uma energia de cura nela. Ela pode ser uma pessoa que vai trabalhar com isso. Então eu tô aqui falando sobre orações, sobre astrologia e tal. Nesse momento tô promovendo uma cura, uma transformação do seu olhar sobre você mesmo e tudo mais. Pode ser que tenha um artista circense que tem energia de cura. Naquele grupo dos artistas circenses, ele tem energia de cura. Quando ele está ali atuando energeticamente, ele está promovendo a transformação das pessoas que estão ali na plateia. Pode ser que tenha uma caixa de supermercado que tenha energia de cura. Naquele momento onde ela está atendendo o cliente dela, ela está promovendo porque energia é algo que está acontecendo. Que é uma você manifestação energética, né, de cada um. De cada um. Só que você, consciente disso, você sabe que você está fazendo. A consciência é só isso. Eu sei que que essa é uma ferramenta. Traz a presença, né? A presença no sentido dela saber que ela está atuando, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem energia de cura, ela é uma pessoa que, uma caixa no supermercado, provavelmente aquilo que ela fala para as pessoas tem um impacto. A pessoa naquele momento ela pode até não entender, mas na hora que ela ouviu, no inconsciente dela já começou a repercute, ter várias... né? Repercute. Pessoas que têm energia de cura sempre repercute fundo, né? No inconsciente. Cura geralmente é lá no inconsciente que a gente está trabalhando essas mudanças. Então depende da profissão dela, né? Então, por exemplo, falando um pouco de você, né? Você nasce com alguns centros energéticos, eu falo mais disponível, como se fosse mais disponível para você, né? Um deles é esse, é o primeiro, é o que o bebê nasce, que é conectar com a gente, com esse planeta. A gente só tá aqui por causa dele, né? Que é o primeiro chakra. Ele te dá uma característica de você ser uma pessoa mais prática, né? Uma pessoa que coloca tudo num plano mais material. Mas veja, você tem essa praticidade em você, mas você também tem aqui em maior abundância o teu chakra cardíaco, que é ajudar as pessoas a se conectarem com o seu sentir, com aquilo que é a expressão mais verdadeira dentro delas. Você também traz esse chakra que está ligado à intuição e um chakra que está ligado a um processo de mudar as camadas mais profundas das pessoas. Mas só fazer uma pausa. Nada realmente é por acaso. Uma vez eu fiz uma mesa de sessão radiônica e falaram exatamente isso, que meus chakras mais que eu tenho fortemente assim em relevância é o primeiro, quarto e sexto. Olha que coisa, então não é por acaso mesmo. Não, e engraçado, a gente vai em vários lugares, faz astrologia, faz mesa radiônica, todo mundo fala a mesma coisa e a gente um dia fala, nossa, é verdade, Senti. Agora eu vou começar a colocar em prática. Mas... Essa pergunta estava aqui, que tem essa conexão com a intuição. Eu ia falar outra coisa. Lembrei. Então veja, você tá aqui na base, na parte mais terrena, mais mundana, dinheiro, sobrevivência, sexualidade, tudo tem a ver com esse chakra, né? E você tá aqui, quer dizer, passou daqui, a gente já entendeu que a gente também tem uma alma, tem um espírito, não é só um corpo, né?
que é outra ilusão que a gente tem que perder. De que as pessoas que o caminho espiritual é um caminho que vai te tirar das coisas da vida, né? Que quando a gente vai para um caminho espiritual, a gente tem que abrir mão do dinheiro, a gente tem que abrir mão do nosso instinto sexual. A gente tem essa ilusão na nossa cabeça. De separar, né? Ou é isso ou é aquilo. Ou é isso ou é aquilo. E quem tá no caminho espiritual, imagina que você é uma pessoa tão iluminada, tão cheia de amor. Como é que você fala mal dessa pessoa? Como é que você sente raiva daquela pessoa? Outra ilusão. Porque nunca vamos deixar de ser esse bicho, né? Esse animal, assim. A gente tá na matéria, né? Tá na matéria, junto com tudo isso, né? Então você tem esses três aqui muito presentes em você. Você é uma pessoa que tem uma energia de liderança. O que é uma energia de liderança? É uma pessoa que toma atitudes, é uma pessoa que vai por caminhos onde outras pessoas acabam seguindo, né? Isso a gente pode ver em coisas bem pequenininhas. Então, por exemplo, quem tem uma energia de liderança numa empresa fala, eu vou almoçar naquele restaurante. Aí todo mundo fala assim, eu vou com você, vou com você, vou com você. É energia de liderança, é aquele né? É aquele guia que leva as pessoas. Isso refletido em coisas bem pequenas até coisas maiores, né? Tem energia de liderança. Você é uma pessoa que traz do ponto de vista da astrologia, você traz aqui Sagitário e Áries muito presente em você. Sabia! E esse Áries junto com esse Mago indica que você é uma pessoa que tem algumas habilidades em você. Então, não é uma pessoa que veio para ser uma médica especialista em cardiologia e especializada no miocárdio, não. Você pode ser uma médica e nas horas vagas você vai ser uma decoradora, né? Você tem um ramo de atividades grande e diferente. E tudo bem, você é assim, né? Você tem uma pluralidade dentro de você. E às vezes você faz elas ao mesmo tempo. E às vezes você pode fazer ela em alguns momentos da sua vida. Então, agora você é jornalista, agora você é terapeuta. E tem um momento onde você pode integrar tudo isso e entender que você é tudo isso, não é esses eu separados. Pra que separar, né? Total. Também tem aí uma energia, tem fogo com fogo, né? São os seus elementos que predominam aqui. Então esse fogo é essa capacidade de agir, de fazer as coisas acontecerem, né? Essa coisa mais de pavio curto, quer dizer, tem uma ideia, uma vontade, não pensa muito tempo, elabora, é uma coisa que faz acontecer. Essa semente que germina muito rápido, né? Tem uma ligação aí muito forte com a juventude. Com o Sagitário, ele também te dá uma energia de propósito de vida que é você mudar as crenças, né? A casa de Sagitário é uma casa ligada à crença, né? Então você conseguir penetrar nesse universo muito profundo e sombrio desse alquimista e ajudar as pessoas a mudarem as suas crenças. Né? Ideia é uma coisa, crença é outra, crença é mais profundo, crença é mais enraizado. E crença é o que faz a gente ter a vida que a gente tem. Se eu tenho a vida que eu tenho, ganhando o que eu ganho, casada com quem eu tô, com esse corpo que eu tenho, com o meu estilo de vida, é porque eu tenho uma crença. E a partir dessa crença, a minha vida funciona. Mudei a crença, tudo na minha vida muda. Né? Então, crença muda todas as áreas da nossa vida. Verdade. Né? Nossa, sensacional. E você mostra pra pessoa todas as cartas e ela vai. E aí ela escolhe 4. Ela escolhe 4. Essa de nascimento não, porque não, eu sim, você faz a pelo partir número. do número, Mas... Gente, é bem interessante, bem verdade. Várias coisas fazem sentido. Por que aqui algumas têm 2 cores e outras têm 1? Porque a fração... Quer mostrar aqui? A fração inferior, ela está conectada ao seu inconsciente. Ó, aqui tem vermelho e verde, aqui só verde.
e a fração superior está ligada ao seu consciente. Então, dependendo de onde você escolhe, em que lugar ela tá, ela conta. Por exemplo, inconsciente tem a ver com o que você herda. Que é a de baixo? É a de baixo. Então, você pode herdar energeticamente, da mesma forma que a gente herda o nosso corpo, nosso cabelo, tudo do nosso pai e da nossa mãe, a gente herda energia, Sim. a gente herda crenças, a gente herda valores, né? Então, energeticamente também você herda essa fração inferior dos seus pais, dos seus antepassados. Para quem acredita em vidas passadas, você traz de outras vidas todas essas informações, né? Esse estilo de vida. A fração inferior tem a ver com esse inconsciente, com essas outras vidas, com esses antepassados. E a fração superior com o seu consciente. Muito interessante. E aqui é a relação mais astrológica, é isso? Aqui a gente tem os chakras, né? Essas cores que representam os chakras, tem a ver com a aura soma. Aqui a gente tem o tarô. Então aqui a carta do mago é uma carta do tarô. Aqui a gente tem os números, que é da numerologia. Sim. Bem completinho, né? Tem um mix, mas eles se completam, né? Se completam. A numerologia com a astrologia, gente, é muito interessante, é muito legal. O que são essas coisas aqui de imagens? Isso aqui são chakras? Não, isso daí são símbolos que indicam a sua conexão com o elemento fogo, com o signo de Áries, né? Então, se você... E a gente se entender, ela é simples, mas é complexo. Né? Não é assim. Ninguém falou que ia ser fácil. As pessoas falam assim, mas tem nada a ver com o meu signo. Imagina, signo não é nada. O que é? Não, signo não é nada não. Signo é muita coisa, porque é o teu sol, né? Mas você não é o teu signo. Sim. Então tem 12 planetas, né? E a gente passa por todos, né? Que tem mais intensidades em alguns, não é isso? Como passa? Porque a gente, sei lá, nossa astrologia, não entendo disso, mas a gente, ao longo de um ano, todos os signos estão lá e a gente está passando por eles. Os planetas, eles cada um tem um tempo tem uma velocidade, tem um tempo, né? Você sofre influência de todos os planetas, né? E eles passam pelos signos. Mas você nasce com aquele mapa. Aí na tua revolução solar, né, você vai estar vibrando de uma outra forma, mas sempre pautado no seu mapa natal. A gente vai ter que fazer um bate-papo só para falar de astrologia agora. Eu gostei. Mas o que eu sinto da astrologia? Que é uma coisa também que, assim, é uma informação que eu tive a partir da minha experiência. Eu posso nascer mais, assim, eu tenho meu sol em Câncer, eu tenho meu ascendente em Capricórnio, eu tenho minha lua em Áries, né? Eu tenho essa configuração. Mas o que eu sinto sobre a astrologia é qualquer coisa. A gente veio de um lugar diferente. Mas a gente vai passar pela vida com ferramentas diferentes, mas para chegar no mesmo lugar. Né? Então, se eu tenho mais os meus instintos aflorados, com essa minha lua em Áries, que me faz ser às vezes impulsiva e querer tudo pra ontem, ser intensa, e você já tem mais uma coisa de terra, né? Uma pessoa mais pé no chão, mais realizador. Não significa que você não tem instinto. Claro. Né? E não significa que eu não seja uma pessoa que tem o pé no chão, não significa nada disso. Talvez eu tenha mais isso presente em mim, mas com você eu vou aprender a, de repente, esperar um pouco mais para agir, né? E você vai aprender comigo que, às vezes, esperar muito tempo, você perde oportunidades. Então, às vezes, você tem que ir com a cara e com a coragem. E aí, nesse compartilhar, nessa relação que eu vou tendo com as pessoas, eu vou conseguindo me equilibrar. E você também. E aí, eu viro tudo, né? Às vezes, eu me sinto tudo. Às vezes, as pessoas falam assim, você parece virginiana, de tão metódica que você é. Né? Mas eu aprendi a ser uma pessoa mais metódica, mais detalhista, mais cuidadosa, porque com essa minha lua em Áries eu só meti o pé. Né? Então a gente vai aprendendo, eu vou adquirindo características que
me ajuda nesse equilíbrio. E hoje eu me sinto tudo. Me sinto todos os signos, todos os planetas, amo todos. Né? Não tem uma coisa que eu me sinto mais ou menos. Eu acho que esse é um lugar onde todo mundo deseja, inconscientemente deseja chegar. Sim. Desse equilíbrio, mas para isso precisa se relacionar. Para isso precisa estar aberto a trocar, a aprender com o outro. Porque se eu estou fechada nas minhas convicções, nas minhas ideias, no meu mundo, eu não vou ter essa possibilidade de expansão. E todas as terapias dizem isso, né? Todas as ferramentas, no fim das contas, querem dizer a mesma coisa, pra gente chegar nesse caminho da plenitude, né? Pelo amor, pela troca, pelo compartilhamento, né? Eu não faço nada sozinha, eu não consigo aprender. Isso que você acabou de falar faz total sentido. Então, assim, eu aprendo com você o que você tem de mais forte, você aprende comigo o que eu tenho de mais forte, né? E eu acho que essa é a troca. Ari, sensacional! Adorei! Eu amei a oração, essa coisa, como realmente é instintivo, é intuitivo, né? Não tem uma... E não dá pra racionalizar. E o bom é isso, né? Você trabalhar sem a razão, trabalhar com a parte mais intangível, né, do negócio, a parte mais energética, né? Muito legal. Ari, recomenda um livro, um filme, alguma coisa que você acha interessante. Não precisa ser relacionado com as ferramentas que você trabalha, mas alguma coisa que você acha que pode ajudar as pessoas a se sentirem inspiradas de alguma forma, a criarem a realidade delas. Porque vamos combinar que você criou, você tem um monte aqui de ferramentas que você aplica na prática com as suas terapias, você encontrou a forma de trabalhar tudo isso, né, para você e para os outros. Então você criou a sua realidade, né? Você vive da sua realidade. Aquilo, o seu propósito não é, o seu trabalho não é diferente da sua vida, que, né, virou você vive o seu propósito, né? E ganha dinheiro com ele e faz disso o seu trabalho, né? Na verdade é o caminho reverso. Então, o que você recomenda assim de conteúdo mesmo para algumas pessoas que ficaram interessadas ou na Aura Soma ou no que você está lendo agora, que você acha que te contribuiu muito? Um livro que eu sempre recomendo, porque eu acho ele muito simples e ele é uma delícia, que chama O Caminho da Transformação. O Caminho da Transformação. A gente vai colocar a foto aí dele. Eu vou te mandar uma foto. E tem outro que chama A Trilha Menos Percorrida. Esse Trilha Menos Percorrida. São livros que eu li quando eu comecei nesse caminho, que eu tenho e que eu sempre releio, e ele é muito simples. Super atual. Nossa, pra vida inteira. Ótimo. Enquanto a gente estiver nessa dimensão. Vai ficar aí, a gente vai colocar os vídeos para vocês, as fotos dos livros para vocês procurarem, eles devem ter em todas as grandes livrarias, assim e tal. Ari, muito obrigada! Foi um prazer ter você aqui, muito obrigada. A gente vai deixar todos os dados, os contatos da Ari, ela tem o site com os atendimentos, ela trabalha aqui em São Paulo. Você faz atendimento à distância? Faço por Skype. Por Skype, então quem está fora de São Paulo já tem a chance. Eu recomendo vocês conhecerem. Eu gostei muito aqui da Aura Soma, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre tudo que ela já explorou aqui com a gente.